Bom dia a todos, meu nome é Daniel Bramati. Nós estamos aqui hoje para discutir a segurança dos jornalistas na cobertura dessa pandemia. Conosco estão duas experientes jornalistas e professoras de jornalismo, uma nos Estados Unidos e outra aqui no Brasil, e elas vão conversar com a gente sobre, enfim, sobre essa crise, sobre esse evento sem precedentes que tomou todos e também os jornalistas de surpresa e que impõe desafios muito importantes para a nossa categoria. Estão aqui conosco a Judith Mateloff. Ela é uma experiente jornalista com passagens por outros países como Angola. Ela cobriu conflitos armados. Ela é autora de 3 livros, um deles sobre a Guerra Civil de Angola, o outro livro sobre conflitos armados em regiões montanhosas, é o mais recente, e ela dá aula na Columbia Graduate School of Journalism. A Angelina Nunes é minha colega de Abrage, ela também é professora de jornalismo, e ela tem muita experiência nessa questão da segurança dos jornalistas, até por coordenar o projeto Tim Lopes, da Abrage. O projeto Tim Lopes ele foi criado para justamente proteger os profissionais de imprensa das ameaças que no Brasil são muito frequentes, né, as ameaças à vida dos profissionais que trabalham com a notícia. Eu vou passar a palavra para Judith, primeiramente, para que ela se apresente e que fale um pouquinho sobre episódios em que ela enfrentou situações de risco como jornalista. Bom dia, Judith. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar falando que é uma grande honra estar aqui com todos. Gostaria de exprimir a minha admiração pelo meu trabalho com todos, em trabalhar em situações tão desafiadoras, especialmente perigosas, com relação à Covid-19. E eu gostaria de exprimir o meu agradecimento por tudo que vocês vêm fazendo pelo Brasil. Realmente, os jornalistas são trabalhadores essenciais nesse momento. Com relação à minha própria experiência, eu já venho cobrindo situações desafiadoras há mais de 40 anos. E como nosso colega Daniel mencionou, já cobri as guerras de Moçambique e Angola, mas além de ter bastante tempo cobrindo governos repressores, cujo alvo era a mídia, como maneira de melhorar, defender suas próprias agendas. E eu estava cobrindo Rússia na época, em Moscou, cobrindo na época do Putin, e também trabalhei em outras regiões, especialmente na África, Togo, por exemplo, cobrindo todo o trabalho que era feito na ocasião naquela região. E agora, nessa crise atual que nós estamos enfrentando com a Covid-19, é que nós temos aí grandes oportunidades e temos até aventuras, por que não? Por exemplo, o governo, os Estados Unidos, e também aí no Brasil, o governo brasileiro, estão usando a doença, a Covid-19, para defender suas próprias agendas, como de atacar a mídia, os jornalistas. E eu também acredito que haja questão específica física mesmo, que surge do ponto de vista dos jornalistas nesse momento, e isso acaba por me lembrar
o tipo de pressões que nós jornalistas enfrentamos atualmente. O que me lembra mesmo os perigos que nós estamos em épocas de guerra. Todo o estresse emocional, toda a questão de doenças e o risco, por exemplo, de sofrer lesões físicas. E o uso do governo para atacar o jornalismo me faz lembrar, me remonta à exata pressão que nós sofremos em guerra. E em uma guerra em que você está num lugar, por exemplo, que você pode levar um tiro, não estou falando desse tipo de lesão, mas o tipo de estresse emocional e a natureza aleatória da ameaça, não sabemos de onde vem durante uma pandemia, de um problema de saúde como essa, é bem parecida, agora comparando com uma guerra. Bom, depois, na discussão, eu posso entrar em mais detalhes quando nós formos fazer o debate. Obrigado, Judith. Angelina, por favor, passo a palavra a você. Primeiro, é claro, agradecer esse encontro com pessoas tão qualificadas para a gente discutir esse assunto, a questão da segurança do jornalista, né, que nós estamos vivenciando aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não, no Brasil. Eu estou falando do Rio de Janeiro e eu posso contar um pouco, né, sobre a minha experiência no Rio de Janeiro em relação aos riscos da profissão. Eu cobri durante boa parte da minha vida profissional, já tenho 38 anos de formada, conflitos dentro de favelas no Rio de Janeiro. Então, nós, jornalistas, já estávamos cobrindo áreas com, né, em confrontos, tiroteios, então nós já estávamos muito expostos a riscos de ferimento e até de morte também. É claro que também durante as campanhas eleitorais, e a gente sabe que há um acirramento muito grande entre os lados, entre os militantes, e a gente também era hostilizado nas ruas, nós somos hostilizados nas ruas também. Mesmo fora de campanha, dentro de cobertura, nas câmaras dos vereadores e no legislativo, também a gente sofre ameaças verbais, né? Em relação a coberturas de epidemias, de surtos, eu participei da cobertura da dengue e eu peguei dengue 2 vezes. Eu peguei a dengue mais branda, digamos assim, e depois peguei a dengue hemorrágica e eu fiquei internada por conta do quadro, né, das plaquetas e tal. Isso durante a cobertura. Então, para nós, jornalistas, eu acho que naquela época a gente tomava todos os cuidados, mas a dengue, por exemplo, é um inimigo que você não identifica muito bem, porque é um mosquitinho e você não sabe onde é que está, não sabe exatamente. A gente tinha uma vaga ideia da hora onde você poderia estar mais exposto, de alguns locais onde você poderia estar mais exposto. Eu e vários colegas, nós pegamos dengue. No surto de cólera na década de 90, também nas comunidades mais pobres, a gente tomava alguns cuidados, né? Mas, como na nossa profissão, a gente passou a ter mais riscos físicos, digamos assim, eu percebo a partir das manifestações de junho, aqui no Brasil, né? Em 2013, onde nós, os jornalistas, estávamos nas ruas e a gente sofria agressões físicas de manifestantes e de autoridades policiais, né? Esse acirramento com a figura do jornalista numa cobertura, eu creio que começa ali em 2013, né? Quando nós começamos a ser vistos como um elemento que, digamos assim, desequilibrava um pouco, né, o que as autoridades queriam dizer e queriam repassar para a gente.
mas nada se compara ao que está acontecendo agora com os jornalistas, né? Além dos riscos a que eles se expõem na hora da cobertura, pela autoridade que preside esse país, ele fomenta esse tipo de agressão, que saiu desse espaço público, né, onde você tem as agressões verbais e até físicas também, muitos repórteres e fotógrafos e até motoristas de equipe já foram agredidos, até fomentar as agressões virtuais, né, porque o objetivo principal do que nós estamos vivenciando é quebrar a credibilidade do jornalista e também desacreditar o jornalismo. Então, esse debate é muito importante para a gente fazer essa reflexão, né, de como é possível a gente trabalhar num ambiente dessa forma, que tipo de cuidados a gente pode ter, e qual é o futuro, né? O que espera da gente. Eu acho que durante o debate a gente vai poder aprofundar muito mais sobre isso. Obrigada. Perfeito, obrigado, Angelina. Eu vou começar com algumas perguntas. A primeira delas para Angelina. Essa pandemia, ela tomou conta do noticiário de tal maneira que estão trabalhando na cobertura jornalistas que não necessariamente têm experiência nem com cobertura de saúde e muito menos com a cobertura de uma epidemia. E claro que você fez cobertura de uma epidemia de dengue e, inclusive, foi afetada pessoalmente por isso. Mas, nesse caso, você não tem como se defender do mosquito colocando um repelente. A ameaça é a presença física da outra pessoa. E quem está nas ruas precisa conversar com as fontes, precisa conversar com o público, e é nas ruas que a notícia está acontecendo muitas vezes. Você não tem como fazer uma cobertura dessas só por telefone ou pela internet, pelo Zoom, né? Para esses profissionais que estão se colocando em situações de risco nesse momento, que conselho você dá? Qual é o caminho, qual é o equilíbrio necessário entre a necessidade de levar a informação ao seu público e a necessidade de preservar a sua própria saúde? Eu acho o seguinte, que, antes de mais nada, quando a gente se coloca para fazer qualquer reportagem, a gente tem que fazer um planejamento disso. É planejar mesmo, olhar aonde eu vou, qual é o terreno que eu vou ocupar, quais são as pessoas com quem eu vou falar, você ter boas fontes, você já fazer esse levantamento prévio, e o que é possível se fazer por telefone, por outro tipo de aplicativo, ok. Mas é claro que a notícia na rua, a rua pulsante, nada substitui isso, né? Então, nós, na Abrage, nós publicamos um guia em 2014, um guia para orientar os jornalistas em coberturas de manifestações. Dentro daquele guia, eu acho que a gente pode sacar algumas coisas que podem nos auxiliar, entendeu? Coisas básicas, como, por exemplo, a nossa própria proteção, né? Equipamentos de proteção individual. Quem trabalha em redações tradicionais, em veículos tradicionais, os veículos têm obrigação de ceder equipamento de proteção individual, né? Mas há também os que trabalham em redações, os nativos digitais, em redações, né, em sites, em blogs. Todo mundo tem que ter o seu equipamento de proteção individual na sua mochilinha. Tem que ter o álcool gel, entendeu? Tem que ter o básico. Quem é alérgico tem que ter o seu antialérgico. O máximo que você puder, um kitzinho de primeiros socorros, sim, é importante, tá? Você tem que levar isso com você, você tem que levar luvas se for necessário. Então, eu percebo que em muitos coletivos de periferia que produzem informação, eles já estão circulando dentro dessas comunidades, todos paramentados com a roupa adequada, com máscara, com luva, com protetor. É dessa forma, nós estamos numa guerra, a gente precisa se cuidar, sim, senão você não consegue passar as informações, você não consegue coletar as informações.
Você precisa estar em todos os lugares. Nenhum lugar pode ser excluído da sua apuração, mas você precisa se paramentar. E nós temos que cobrar dos diretores de redações tradicionais, dos veículos, que deem equipamento de proteção individual. Mas o jornalista também tem que entender o seguinte: nem toda a redação tem verba suficiente, pode ser uma redação pequenininha, pode ser um site. Então, eu acho que você tem que ir atrás do seu equipamento. Eu tenho meu equipamento, eu tenho minha máscara, minha luva, eu só não tenho aquela proteção assim na frente, mas eu hei de ter. Então, cada um tem que começar a pensar em você, na sua própria segurança, para depois ir atrás dessa informação. Eu acho que planejamento é o primeiro passo. Você se planejar. Como você chegar no lugar, de que forma você chegar, como você sair, para não levar uma contaminação para aquele lugar e para não trazer uma contaminação daquele lugar. Perfeito. Judith, um aspecto novo em relação a crises de saúde do passado é a questão da polarização política. Nesse momento, parece que lados opostos no espectro político enxergam essa crise de maneira muito diferente. E existe um conflito entre esses dois polos, né? Envolvidos com esse conflito estão agentes políticos, inclusive governantes, né? Nós temos aqui no Brasil o caso do presidente Jair Bolsonaro, que intensificou os ataques à imprensa durante a crise da pandemia. Inclusive, houve agressões físicas e verbais a jornalistas que faziam a cobertura, e essas agressões foram cometidas por simpatizantes do presidente. Eu pergunto se esse fenômeno, em alguma escala, também é visível, se ele ocorre também nos Estados Unidos, se você percebe que o discurso dos agentes políticos, de alguma maneira, incentiva o público a se voltar contra os jornalistas e até a agredir os jornalistas. Muito bom que você levantou essa questão, é uma questão muito grave nos Estados Unidos. Porque o presidente, o governo nacional, o governo central americano, vem lidando com a epidemia de uma maneira muito ruim. Sempre que surge alguma notícia ruim ou qualquer maneira de crítica que vem em direção, ele aproveita e oportuniza essas questões. É assim que vem ele falar, é fake news, ele sempre fala isso. E estamos vendo uma intensificação desse comportamento. Então, ele claramente oportuniza a crise a seu favor. Então, ele descredibiliza a ciência, não respeita listas. Ontem mesmo teve uma coletiva de imprensa e um jornalista fez uma pergunta sobre por que ele acha que a maneira que ele estava liderando o mundo, o que ele fez? Ele calou o jornalista, ele não quer mais discutir essa questão, e ele falou que o jornalista era terrível, era uma pessoa feia e tal. Durante toda essa crise, o que me preocupa muito é a campanha do assédio digital, vamos dizer assim. Temos visto o assédio digital e também chantagem de jornalista, disseminação de ódio, e-mails que os jornalistas recebem, ameaças mesmo. Está acontecendo há bastante tempo que nós temos visto. Mas o que preocupa mesmo é a ameaça física que é, então, feita contra jornalistas que apoiam o presidente. Houve um aumento no último mês de protestos contra o lockdown. E, na verdade, esse tipo de movimento vira como se fosse uma campanha pró-Trump. Pessoas que não
acreditam no distanciamento social, não acreditam em usar máscara, não acreditam que lockdown é a saída. E o que eles fazem? Eles ficam cada vez mais próximos, não respeitam o distanciamento de 2 metros, 1 metro, uma pessoa e outra, como uma maneira de provar suas visões. E isso para nós é muito grave, porque a mídia tem que cobrir esses protestos, mas ao mesmo tempo ela tem que se colocar em perigo físico. Porque cada vez existe o que eu chamo de reta polarizadora do governo. Então, dentro do governo Trump é uma característica importante. Agora, o que você percebe é que no momento do pico da pandemia ou da epidemia dentro do nosso país, em que a liderança poderia vir e transmitir uma mensagem importante de racionalidade, levando em consideração a ciência, a maneira de ler essas questões, teria sido então o ideal. E eu acho que não fazer isso piora, eu acho que no pico, no pior da doença, isso só vai piorar tudo. Obrigado, Judith. Angelina, você falou da coberturas que você fez no passado, de cólera, de dengue, e nesse momento, na atual crise do Covid-19, as comunidades periféricas, as mais desassistidas em termos de saúde, de estrutura, de atendimento hospitalar, elas, de novo, ao que tudo indica, se mostram as mais vulneráveis à doença. Então, isso, obviamente, faz com que a presença dos jornalistas nessas comunidades seja obrigatória. A gente precisa mostrar o que está acontecendo nessas áreas periféricas. Ao mesmo tempo, além do risco que a própria epidemia traz, essas áreas, elas costumam estar envoltas, no caso do Rio de Janeiro, principalmente, entre brigas de facções criminosas rivais, nós temos uma polícia violenta no Rio, há áreas controladas por milícias. Isso tudo constitui um fator extra de preocupação em relação à segurança do jornalista. Como que, no seu caso, você se prepara, se planeja para enfrentar eventuais riscos relacionados também à questão da violência e não só à questão da doença? Aqui no Rio de Janeiro, a gente, agora, durante a pandemia, a gente teve o absurdo dos absurdos, enfim, do toque de recolher imposto pelos traficantes e pelos milicianos. Já que a população não respeitava a questão do uso de máscaras, né, eles começaram a circular pelas favelas, né, pelas comunidades, com alto-falantes e dizendo, olha, o toque de recolher começa às 8 da noite e vai até às 5 da manhã. Ninguém pode estar na rua e, se você for ao bar, compre sua cerveja e volte para a sua casa. Quando a gente percebe que tem um governo paralelo dentro dessas comunidades, é porque o governo está falhando, né? Então, o que a gente percebe, e já se percebia lá atrás, mesmo nas coberturas de dengue, de cólera, que havia todo um cuidado dos jornalistas para poder entrar nesses lugares que estão em conflito, né? Há uma guerra no Rio de Janeiro, e isso já vem de décadas, entre traficantes, entre facções diferentes, depois com o crescimento da milícia, entre milicianos e traficantes, e depois de milicianos contra milicianos, ou seja, há uma guerra constante. E esses locais que ficam mais desassistidos, né, da presença do governo, da presença com os seus serviços básicos que deveriam acontecer, eles ficam à mercê desses senhores que estão mandando agora. Quando você coloca um carro na rua, impondo o toque de recolher e obrigando que todo mundo use máscara, apesar de ter um decreto dizendo use máscara, então é porque o governo, a autoridade do Estado, não está funcionando,
né? E uma das coisas graves desses locais é a falta de dados confiáveis da doença. Nós precisamos de transparência nos dados, né? Não há transparência nesses dados. Quantos estão infectados dentro das favelas? Não se sabe. Exatamente quantos morreram? Não se sabe. Morrem na rua, morrem dentro de casa e não entram na estatística. Então, não há transparência e faltam dados para isso. Esse é o principal desafio de quem hoje está cobrindo todos os locais onde está a pandemia, e principalmente quem está dentro da periferia, quem cobre essa periferia. O principal desafio é a falta de dados. O outro desafio é como você circular nesses locais sem ser visto como um elemento contrário a isso, como um elemento perigoso. Você está ali fazendo o seu trabalho. É necessário, sim, que a gente entre em contato com as associações de moradores, que estão fragilizadas, mas ainda existem. É necessário que se entre em contato com os coletivos que produzem informação. Há coletivos em comunicadores dentro das favelas que estão produzindo material de qualidade, material muito bom. E você tem que encarar os jornalistas como esses coletivos como parceiros de sua apuração, não apenas como fonte. Antes se olhava só como fonte. Não, eles são parceiros. Eles estão circulando ali dentro desse espaço. Um dos exemplos, por exemplo, é o Papo Reto, do Complexo do Alemão, quando os seus integrantes, né, deste coletivo, eles circulam dentro das comunidades, todos paramentados, com roupa, máscara, luva, todos paramentados, e estão indo em todos os lugares. Isso é muito importante, é uma forma de você cobrir esses locais para que esses locais não fiquem simplesmente à margem como sempre ficam, porque o governo não olha para esses locais. É necessário que a gente entenda que tem que ter um conteúdo de qualidade. Há coletivos dentro desses lugares periféricos que estão produzindo conteúdo de alta qualidade. Então, entender uma nova forma de cobrir isso. Você pode ser parceiro, você tem que ir lá. As redações tradicionais, elas precisam entender que está mudando, a forma de trabalhar mudou. Não basta só o repórter ir com o olhar estrangeiro, ele tem que entender aquela região, o que está acontecendo naquela região. É muito grave a situação das favelas no Rio de Janeiro. Quando a milícia e o tráfico impõem um toque de recolher, isso é muito grave, tá? Não é só porque é uma pandemia, mas a gente está ali discutindo a questão de o governo não estar presente, os serviços essenciais, a ajuda não está presente. Esses coletivos, além desse tipo de trabalho, eles estão fazendo campanhas de arrecadação de alimentos, campanhas de arrecadação de água, há locais onde não há água. Então, não adianta você mandar lavar as mãos toda hora se não há água sequer para beber. Então, há campanhas para recolher água, sabonetes, máscaras, alimento, porque as pessoas estão passando fome e as pessoas estão morrendo. Isto tem que ficar muito claro. O governo tem que entender isso. Então, nós, jornalistas, temos uma função primordial, a gente precisa mostrar esses lugares, a gente precisa estar lá, frequentar lá, observar e fazer parcerias com esses coletivos. Eu acho que aí sim a gente pode começar a pensar num planejamento de como cobrir esses locais de uma forma mais justa, mais humana. Perfeito, Angelina. Judith, em geral, nós associamos o uso de equipamento de segurança por parte de jornalistas à cobertura de conflitos armados ou de protestos violentos, não de uma cobertura de uma crise de saúde. Mas, assim como no Brasil existe a ameaça dos traficantes e da polícia violenta e dos milicianos, nós vemos que nos Estados Unidos tem muita gente indo a protestos armada, né? Muita gente exibindo armamento pesado nesses protestos. E a gente vê aquilo e imagina que uma faísca pode provocar um tiroteio, um banho de sangue
naquele momento e naquele lugar. Existe uma recomendação dos veículos jornalísticos, das empresas jornalísticas, para que os seus profissionais, quando vão cobrir esse tipo de protesto, para que eles usem equipamento de proteção? Isso fica muito ostensivo, isso pode provocar uma sensação de estranhamento no público ou nas fontes? Sim, essa pergunta é muito boa. Nós temos nos Estados Unidos, nesses protestos contra o lockdown, muitas pessoas que estão protestando, elas vão vestidas com roupa camuflada, carregando armas, mas sem proteção do ponto de vista da saúde. Você tem o risco de levar um tiro, mas o risco maior de cair o coronavírus nos Estados Unidos, estamos cada vez mais preocupados com esses indivíduos espalharem a doença, muito mais do que atirarem em nós, desse ponto de vista da violência armada. Então, o que nós falamos aqui, quando nós damos os aconselhamentos de segurança durante os protestos, é que sim, eles se precaverem. A Angelina mencionou máscara, o óculos, aquela máscara plástica por cima, luva. Sim, nós recomendamos, inclusive, dupla. Não só as máscaras em si, mas também a de máscara mais protetora, que é a N95. Além disso, carregando máscaras extras na mochila. Também cuidado com o manuseio de microfone quando forem fazer entrevista. Inclusive, para dar uma máscara para a pessoa sendo entrevistada. Então, não só do ponto de vista de falar para o jornalista sobre como se proteger, também do ponto de vista da tática, como fazer a abordagem. Sempre a gente fala para ficar mais para fora da multidão, comece a observar do ponto da segurança, o movimento da massa, para ver como ela se manifesta, como ela se comporta. Porque se alguém chegar com uma agressividade contra você, saia, não reaja, não enfrente. É isso que nós falamos. Especialmente as pessoas que vêm usando equipamento pesado, por exemplo, tem que ter, porque uma pessoa que está com um capacete, por exemplo, de motocicleta, ela pode te agredir, tirar o capacete e te agredir. E também pessoas, digamos assim, disfarçadas, nós não conseguimos vê-las, então também não podemos comprovar, elas são depois. Então, por exemplo, gente que é jornalista precisa de uma visão periférica, então nós precisamos ter olhos na cabeça inteira para estar vendo tudo o tempo todo, mas o protestante não. Nós sabemos que, além disso, é muito caro o equipamento de segurança e fica caro para uma organização que não tem orçamento bom, por exemplo, fornecer esses equipamentos para todos os seus jornalistas. Eu acho que o crucial é se proteger ao máximo. E tem mais uma coisa que nós recomendamos, é utilizar microfones e fones mais longos, de cabo. Nós chamamos aqueles de cabo, o nome em inglês é de vara de pescar, é bem longo mesmo. Ou seja, você mantém um contato bem afastado, mas assim consegue fazer a sua entrevista. E antes você tem que combinar com o que você vai entrevistar. Fala, olha, vai ser tantos segundos essa entrevista. Já combina antes. Um único ângulo, não se preocupe em ficar mudando o ângulo da câmera. Não pode ter muito luxo numa pandemia, do ponto de vista visual. Ou seja, o bom é eficiente, entende? Você pega o que deu já é ótimo. Isso é importante como regra. Outra coisa também, a cada 10, 15 minutos, por exemplo, você coloca um alarme para você lembrar de dar uma olhada geral, para ver o que está acontecendo para você ver, porque às vezes você fica totalmente concentrado, submerso na matéria, e você esquece de olhar ao redor, porque você precisa se proteger, precisa ter olhos em toda a parte. Também recomendamos com o seu colega um plano para que, se vocês forem separados, como vocês encontrar. Porque, às vezes, você tem que tomar uma atitude, você precisa se separar do seu colega, mas você precisa ter um plano de como reencontrá-lo. Porque, às vezes, você precisa agir rápido.
Não sei, você pode falar, olha, se a gente se separar depois de 20 minutos sem se encontrar, a gente se encontra lá no carro, ou a gente se encontra naquela árvore, ou sei lá, um ponto de referência. Uma outra coisa também, quando você está fazendo entrevista em pé, dá para fazer máscara, porque sai aquela voz ruim no microfone. Então, se for fazer for fazer uma gravação, saia de perto da multidão para você poder ser filmado sem a máscara, para você agir o máximo possível. Outra coisa também, se você puder estar numa plataforma mais alta, melhor ainda, porque quem está mais alto vê melhor. Então, suba num degrau, suba em alguma coisa para você sempre ter essa visão. Então, são táticas, entendem? Que nós precisamos fazer uso. Infelizmente, não podemos trabalhar no nível de proteção que gostaríamos, que seria esse, porque nós trabalhamos em mobilidade, nós temos que poder nos mexer rapidamente, nós temos que nos esquivar de ameaças. Às vezes, sair a melhor foto mesmo, não vai sair a melhor filmagem, mas o bom já vai ser ótimo. Então, mais ou menos essas dicas aí que eu daria, esses conselhos. Ótima, excelentes orientações. Eu vou fazer uma pergunta para ambas agora, começando pela Angelina, para a gente falar um pouquinho sobre a questão do assédio online, que é um outro tipo de violência que também atinge muitos jornalistas já há muito tempo, mas que nessa crise aparentemente se intensificou, ganhou um novo impulso, né? Você vê, Angelina, essa pandemia como um novo flanco de ataque aos jornalistas nas redes sociais? Que tipo de atitude os profissionais devem tomar quando eles são alvo dessas ondas de ataques direcionados, né? Infelizmente, no Brasil, a gente já vinha sofrendo ataques, o que eu chamo de linchamento virtual, já há algum tempo, né? Que ficou mais acirrado na última eleição, ficou muito acirrado, e que agora está de uma forma descontrolada, né? Os jornalistas estão sendo vítimas do que você puder imaginar, desde pegar o seu perfil e montar um perfil falso, divulgar as suas informações privadas ostensivamente e fazendo com que esses seguidores, manifestantes, esses militantes do governo, eles passam a atacar você de todas as formas, expondo, colocando o jornalista numa posição frágil. Na hora que você expõe foto de filho, endereço, você está dando um recado para dizer, olha, se você continuar dessa forma, nós podemos atacar a sua família. É uma forma de tentar fragilizar o jornalista. A Judith já tinha falado no início que uma das preocupações dela é essa questão do assédio online, e é muito grave no Brasil, principalmente para nós jornalistas mulheres, que sofremos demais, porque tem sempre além dessa invasão, tem sempre uma conotação sexual, tem sempre um tipo de agressão para tentar nos fragilizar e nos tirar deste local onde nós estamos apenas fazendo o nosso ofício, nós estamos trabalhando, nós estamos sendo jornalistas, entendeu? E o que eles querem é sempre nos retirar de cena, nos colocar num canto que não é nosso. Nós temos voz, nós não nos calamos, nós queremos, sim, participar de tudo. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. Eu recomendo, que eu acho que algumas jornalistas já estão fazendo, sim, você tem que fazer um registro, isso, boletim de ocorrência, é isso, é boletim de ocorrência, vai lá, faça o seu BOzinho, que aqui no Brasil a gente chama BO, faça lá, faça a denúncia, procure. A Brase está fazendo uma parceria com o Conselho Federal da OAB justamente para isso, para poder orientar jornalistas para buscar um apoio jurídico. Jornalista, você precisa de um apoio jurídico, você precisa ir lá registrar a sua denúncia, você precisa procurar os meios legais para fazer com que essas pessoas que começaram esse assédio, e em geral elas começam e rapidamente tentam apagar
os seus perfis nas redes sociais para tentar esconder a prova, só que existem os rastros digitais. É possível, sim, você rastrear quem começou aquela campanha, né, absurda na internet, quem fez o assédio, de que forma foi usada. Tudo isso tem que ser printado, tem que ser arquivado, tem que ser coletado para, sim, fazer uma denúncia formal contra aquela pessoa para parar isso. Porque eu acho que há uma sensação de impunidade. A internet não tem lei, o online não tem lei, não tem nada que vigore, tudo é possível. Você é um palco onde você pode verbalizar o que você quiser. Não, não é. Entendeu? Qualquer coisa que você coloque, eu estava falando apenas para um grupo de amigos, isso não existe. Se você quer falar para um grupo de amigos, use o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo e vá conversar, né? Vá telefonar. Na hora que você coloca na internet, sim, é assédio online, e isto é crime. Tem injúria, calúnia, difamação. Sim, vamos processar essas pessoas. É preciso que essas pessoas respondam judicialmente por esses atos. Só assim eu acho que começa a barrar esse tipo de atitude. Só assim a gente vai conseguir, pelo menos, reduzir um pouco, porque eu não acredito, sinceramente, que vá parar. Eu não acredito. Há uma onda de ódio muito grande, muito forte contra o jornalismo e contra os jornalistas. Para parar essa onda é muito difícil, mas é possível a gente tentar reduzir para que as pessoas comecem a refletir do que estão fazendo, que é um absurdo dos absurdos. Perfeito. A Abrage, citada pela Angelina, para os espectadores que não conhecem, é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, uma entidade que tanto eu quanto a Angelina consideramos muito importantes, mas nós somos suspeitos para falar, porque tanto ela quanto eu já fomos presidentes da Abrage. Eu passaria a palavra para a Judith, pedindo que ela também comentasse a questão da ameaça do assédio online, mais do ponto de vista dos Estados Unidos. Sim, eu gostaria de reiterar as palavras da Angelina. Acho que é muito importante endereçarmos todas as ameaças que sofremos. Então, se você recebe por e-mail, tira print. Se for no celular, também copie isso no celular. Construa as suas provas, se muna delas todas. É importante, eu concordo com o que a Angelina falou, que é importante documentar tudo. Toda ameaça recebida precisa ser registrada, printada, tudo que você puder para te cobrir. Segundo lugar, as técnicas de segurança digital que já estamos acostumados precisam ser intensificadas, porque agora, se você precisar utilizar, mudar a toda hora, fazer, por exemplo, entradas diferentes em sites, é importante você separar a sua vida da sua vida profissional. Claro que todo mundo aqui usa o Zoom porque a gente precisa, mas tem uma série de questões de privacidade. Então, quando você entra no Zoom, use o seu e-mail de trabalho, não o seu e-mail pessoal. Ou seja, separe mesmo as suas dúvidas, a privada e a profissional. Porque nós não sabemos, os adversários, as pessoas vão te atacar por toda parte. É importante separar, portanto, a sua vida pessoal da profissional. Outra coisa, eu acho que é muito importante discutir tudo do ponto de vista político, porque sim, existe provocação. Sempre que entramos na mídia social, que ser muito profissionais, imparciais, sem emoção, nós temos que ser o mais neutros possível. Especialmente num momento como esse. Outra coisa que eu recomendo é que é algo muito complicado quando a gente recebe, por exemplo, um e-mail de ódio. Pessoas que, por exemplo, fazem ameaças ou xingamentos de cunho sexual, de cunho de gênero. Tente se afastar ao máximo, descubra uma maneira que você vai filtrar esses comentários que ataque pessoalmente. Esse é um problema dessas pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Teve um caso de um jornalista que tinha recebido ameaças de morte por um trabalho que ela vinha fazendo
e era um pessoal de extrema direita que ameaçou ela de morte. E o que ela fez? Ela pegou uma outra pessoa, pediu para ler essas mensagens que recebia, essa pessoa analisava o risco em si. E ela própria não tinha que ler essas mensagens. Ou seja, com isso, ela retirou do próprio peito muito estresse emocional. Então, dessa maneira, se nós pudermos tratar as comunicações digitais dessa forma, é melhor. Entra, por exemplo, no Google e digita o seu próprio nome. Veja o quão público você é. Veja se lá aparece o seu e-mail pessoal, se aparece quantos filhos você tem, o nome do seu marido, da sua esposa. Veja essas coisas, o quão público você está na internet, ou seja, tente proativamente a maneira de se proteger o máximo possível. Se você achar que a sua vida realmente corre risco, você tem que se proteger. Retire-se do perigo. Crie um plano de segurança. E sempre tem esse plano no caso da coisa realmente ficar complicada. E, por fim, quando você falou da Abrage, olha, sensacional, precisamos de solidariedade, sempre que há esses ataques, vamos sim de uma associação como vocês que nos defenda, que tenha um advogado, que tenha um sindicato. A Abrage, que é o braço mais forte aqui no Brasil, também ela precisa atuar junto dos comitês de proteção à profissão de jornalismo, internacionais, organizações internacionais, que nós possamos ter o nosso direito defendido. Por quê? Porque essas associações internacionais, elas mantêm os ataques sofridos, elas têm ido lá. Então, com isso, vocês vão poder compartilhar os ataques, pessoas que atacaram, e com isso, eles vão ter todo esse registro, entende? De tudo que aconteceu contra X e Y, advindo de A, B e C. Porque juntos nós vamos conseguir chegar mais longe. E isso eu sei que nos Estados Unidos já vem acontecendo. Obrigado, Judith. Eu começo a pegar algumas perguntas do público. O Tiago Quirino faz uma pergunta para as duas. Ele chama atenção para a questão da responsabilidade do veículo, ou seja, da empresa jornalística em relação à segurança do profissional. Nós sabemos que há veículos de tamanhos e de estrutura diferentes e é claro que não se pode esperar que um pequeno órgão de imprensa, um coletivo e tal, tenha tanta estrutura para defender o profissional quanto uma empresa grande. Mas é óbvio que as empresas precisam ter alguma responsabilidade sobre o risco ao qual o seu empregado está se expondo. Como é que vocês avaliam isso? Angelina primeiro e depois Judith. Eu acho que as empresas precisam entender que mudou, que a pandemia veio e mudou tudo. Mudou a forma de você trabalhar, mudou a questão espacial dentro das redações, mudou a forma de você produzir o seu conteúdo, de você distribuir o seu conteúdo. A empresa, sim, esses veículos tradicionais com redações já que funciona e tal, que funcionava às vezes com 200 pessoas no mesmo espaço, isso não vai existir mais. Elas têm que entender que mudou. Não é possível mais você trabalhar ombro a ombro como você trabalhava dentro das redações, né? É responsabilidade dos veículos? Sim, é responsabilidade. Os sindicatos têm que se fortalecer para poder sentar juntos com os patrões, né? E discutirem essas questões muito sérias, as questões de corte salarial por conta de pandemia, as questões de equipamentos de proteção, sim. É claro que nós vivenciamos crises, nós estamos vivendo crises. A crise dos veículos já vem já há um bom tempo, as redações estão mais enxutas, mas a responsabilidade dos donos dos veículos não termina, eles precisam entender isso. Nós estamos num mundo diferente, num mundo onde o home office vai ser... O home office é uma realidade, o home office vai continuar, parte na redação, parte no home office, sim, vai continuar. Eles têm que entender que a responsabilidade, sim, tem que ser cobrado, sim. Eu acho que o sindicato vai ter um papel muito importante nisso, nessa discussão da responsabilidade de cada um.
E a questão dos equipamentos de proteção, sim, eles são caros, se você imaginar um contingente muito grande. Há redações muito pequenas no Brasil. O Brasil tem realidades diferentes, redações muito pequenininhas que mal têm dinheiro para sobreviver. Imagina para comprar um equipamento de proteção. Mas isso tem que ser sentado e discutido. Nós estamos vivenciando uma realidade completamente diferente. Não adianta esperar que o normal, quando tudo voltar ao normal, vai existir um outro normal, não é aquele que você trabalhava. Eu trabalhei em redações com 250 pessoas, que eram lado a lado, vidros fechados, ar-condicionado bombando. Isso não pode acontecer mais. Já era insalubre naquela época, imagina agora, isso não existe mais. A reconfiguração espacial das redações vai ter que ser modificada, sim. Os equipamentos de proteção vão ter que ser dispostos da mesma forma que quando nós começamos a cobrir conflitos, nós tínhamos colete, né, máscaras contra o gás de pimenta, tinha todo esse capacete. Então, é isso, são equipamentos de proteção. É função, sim, do dono do veículo, é função colocar o seu profissional com saúde para poder ir lá e fazer o seu trabalho. E eu fico muito preocupada nessa questão não só dos equipamentos, mas algumas atitudes que estão sendo tomadas, como o corte de salários. Né? O corte de salário é uma realidade para todas as redações, 25% de corte de salário, mas a jornada do trabalho continua a mesma, ou mais ainda. Porque quando você está fazendo home office, você trabalha muito mais, às vezes, do que você se estivesse na rua, no ir e vir. Né? Então, nós temos questões onde os donos dos veículos são responsáveis, sim. A gente precisa discutir equipamento de proteção, a gente precisa discutir o local de trabalho que tem que ser modificado, a gente precisa discutir a questão do corte dos salários. Há que se manter os empregos, sim. Agora, cortar os salários no meio de uma pandemia, eu acho muito cruel. Demissões que aconteceram, isso é cruel demais. É você jogar o jornalista num local completamente desamparado. Hoje nós estamos desamparados dentro de algumas redações? Sim, dentro de algumas redações estão desamparados, principalmente nas redações menores que não têm capacidade de se sustentar. E nas redações maiores, eles fizeram um corte de salário, que é uma coisa brutal. Houve demissões, sim. O caso do Brasil é um caso para a gente ficar um ponto de atenção, a gente precisa ficar muito alerta. O mundo mudou, a pandemia veio modificar tudo. Eu acho que os donos dos veículos não perceberam a responsabilidade e o papel que eles precisam ter neste momento. Judith, você gostaria de comentar essa questão? Sim, eu gostaria de reiterar as palavras da Angelina. Sem dúvida, é obrigatório do ponto de vista moral e da segurança. Aqui as organizações assumem a responsabilidade de seus servidores, seus funcionários. Do ponto de vista de proteção legal, proteção de segurança, inclusive para proporcionar segurança no local de trabalho, para que eles não se coloquem em perigo e em risco. Isso é absolutamente necessário. Agora, uma coisa que realmente me preocupa, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, é uma coisa que nós temos visto no meu país, mas em outros países, ou seja, a mídia entrando em colapso, ela vem credibilizada, ela vem sendo reduzida, desvalorizada. E eu gostaria de dizer aqui fortemente que essas organizações, associações, elas têm que fornecer as mesmas coisas, tanto para pessoal contratado quanto para freelancer, para os dois. Todo mundo precisa ser incluído. Que é uma coisa que me preocupa muito nos Estados Unidos, existe muito freelancer trabalhando, cobrindo a Covid-19. Mas com relação à segurança, às vezes eles não têm dinheiro para uma máscara, aquela melhor, tem dinheiro para comprar 2 luvas, não conseguem se proteger, não tem dinheiro para o álcool em gel em quantidade. Se eles tivessem, então, a proteção de uma organização, uma associação, teriam ir até lá e fazer uso desses equipamentos de segurança. A realidade, do ponto de vista da organização de mídia, de imprensa, é essa. Então, não podemos colocar a carga sobre o jornalista de se proteger única e exclusivamente.
quando eu estava cobrindo conflitos na África, passei anos na minha carreira na África, a situação, vocês podem imaginar como era complicado de se trabalhar lá. Que nós fizemos, aquilo que a Angelina falou sobre a solidariedade, claro, é importantíssimo num momento como esse da pandemia. Se você vira um jornalista que não tem acesso aos recursos, e o que você puder fazer para ajudá-lo, faça. Aqui os nossos colegas compartilham, não usam a mesma, não é isso que eu estou querendo, mas eles dão a outra máscara que eles têm sobressalente, não usada. Quando nós estamos falando, por exemplo, nos protestos, outras pessoas para fornecer a segurança, por exemplo, você vai no seu próprio carro e leva um amigo, faz a higienização, você sabe que o transporte público é uma coisa muito séria. Imagina o freelancer, como é que ele faz chegar até o local? Se você puder compartilhar esses recursos para você colocar o mínimo número de pessoas em perigo. Depois do genocídio em Ruanda, por exemplo, os jornalistas ficaram sem hotel, mas os que conseguiam, sabe o que eles faziam? Eles recebiam jornalistas amigos em seus quartos de hotel, porque as pessoas iam dormir na rua. Então, o que você puder fazer para ajudar com recursos dos seus colegas, freelancer ou não, faça. Porque acaba que fica nas nossas mãos, que estamos lá, reportando a realidade, assumir a verdade. Nós temos que fazer o que tiver em nós para ajudar os nossos colegas. Perfeito. Tem uma pergunta do público a respeito do jornalista em situação de risco, se em alguns casos é justificável ele não se apresentar como jornalista, ou seja, ele atuar de forma disfarçada, né, de forma camuflada. A gente sabe que isso envolve, principalmente no Brasil, isso pode envolver riscos adicionais para essa pessoa. Você poderia comentar um pouquinho isso, Angelina? Você falou bem a questão do risco adicional, né? Estar camuflado, nós temos um exemplo dramático, né, que foi do Tim Lopes, em 2002, e a ABRAJ, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, surge a partir dessas discussões lá em 2002, né, de estar disfarçado fazendo uma matéria em local de conflito. Estar disfarçado fazendo uma matéria em local de conflito onde há tráfico, violência, é um risco muito grande. Estar disfarçado hoje em dia na cobertura lá em Brasília, por exemplo, continua sendo um risco, porque já é muito perigoso quando o jornalista coloca o seu crachá, basta ele estar com papel ou com celular na mão, ele já é hostilizado. A gente está vendo na Praça dos Poderes, ele já é hostilizado, ele apanha, ele toma soco, ele toma rasteira, como aconteceram vários casos, né? Principalmente agora no início do mês. Estar disfarçado, eu vejo, sinceramente, como um perigo em dobro. Porque imagina você estar no meio dos militantes que estão numa onda de ódio, num nível altíssimo, que eles estão ali para provocar, para ele causar danos, para ele bater, para ele agredir. Imagina se eles descobrem você no meio daquele conflito, você disfarçado. Eu acho que é um risco muito grande, muito grande. Eu não aconselho. Eu acho é um risco que não vale a pena ser corrido, porque me assustou muito quando eu vi nas últimas coberturas dos jornalistas, os militantes, eles avançarem para os jornalistas com pau, pedra, com pedaços de ferro e baterem num senhor de 70 anos, um fotógrafo de 70 anos. Eles não respeitam idade, não respeitam a sua função, não respeitam nada. Então, se você é capaz de bater num senhor de 70 anos, você é capaz de fazer qualquer coisa, né? É um risco muito passado. Eu não aconselharia, neste caso que a gente está vivendo hoje de pandemia, tá? Onde essas relações estão muito esgarçadas, onde há uma onda de ódio muito grande, onde o próprio presidente instiga
que vocês ataquem os jornalistas, entendeu? Que as pessoas ataquem os jornalistas. Então, é muito delicado, porque há uma sensação de impunidade muito grande. E você ser descoberto, infiltrado, é muito ruim. Eu não aconselho de forma alguma. Você já está de crachá, todo identificado, já é um risco. É um risco, a gente não está falando da periferia do interior, a gente está falando ali, praticamente na porta da presidência. Você está em Brasília, no centro de Brasília, e você apanha. Imagina em qualquer outro lugar mais longe, você disfarçado. Eu acho que é um risco que não se deve correr. Perfeito. Nós sabemos que, nesse momento, os jornalistas eles precisam se deparar com a sua própria fragilidade física, com a sua vulnerabilidade, e os que estão na linha de frente estão testemunhando cenas tristes, cenas que envolvem perda, cenas que envolvem luto. Por conta disso, tem algumas pessoas aqui do público, a Esther César é uma delas, perguntando sobre a questão da saúde mental do jornalista, que também é uma questão de segurança. Como preservar a saúde mental numa situação de crise como a atual? É uma pergunta muito boa. Nós vemos altíssimas taxas de estresse, crise de ansiedade entre os jornalistas. Eu acho que a questão crucial a ser enfatizada aqui é que a conexão social provavelmente que mais vai ajudar na resiliência emocional. É o que muitos jornalistas estão fazendo, apesar de estarem isolados, eles organizam, por exemplo, um drink sexta-noite, online, claro, mas é muito importante construir a sua rede de apoio social, emocional, porque nesse momento de isolamento social, é importante nos conectarmos com pessoas. Eu trabalho com mais 2 colegas e nós encontramos um tempo na nossa agenda para trocar ideia, conversar. Eu tenho a minha família também, mas eu tenho meus colegas, trabalho também para socializar com eles. Isso não pode deixar. É muito importante colocar dentro da sua rotina o contato social. Sempre bata um papo com alguém durante o dia. Essa pessoa que vai te confortar, que vai te amar, porque a outra pessoa também está isolada. Então, é muito importante reduzir esse estresse. O seu trabalho já é muito estressante. A sua família já estará ansiosa. Então, sempre vá, sente com a sua família, converse com eles. Muitos jornalistas nos Estados Unidos não estão em suas próprias residências porque estão em cobertura muito estressantes, muito perigosas, e é muito difícil para eles voltarem para casa. Então, eles estão isolados ainda mais, isolados no isolamento. Então, é importante que o trabalho melhore a situação e não piore. Inclusive, tem jornalistas que tiveram que sair da cobertura por causa do estresse que está causando na família deles. Tem de tudo. Você também tem que se cuidar do ponto de vista físico, tem que dormir suficientemente, tem que beber líquidos, água, tem que fazer exercício, tem que se cuidar, isso tudo é crucial. Você precisa criar uma rede completa de saúde ao seu redor. Uma outra coisa que eu recomendo também, que nós temos visto cada vez mais, imagine, por exemplo, a diferença de narrativa do começo, no meio e agora. Uma ferramenta que nós podemos utilizar é observar o modo como narramos o episódio, o modo como nos envolvemos ou não nos envolvemos. Às vezes, durante o momento de uma captura, você senta e anota o que está sentindo. Isso pode ser algo muito poderoso na mensagem que você quer passar. O problema dessa situação parece que não vai acabar. A gente não sabe quando vai acabar e quando fica com essa grande ansiedade interminável, é pior ainda. Então, uma coisa que é muito importante durante uma grande pandemia é não tentar fazer grandes projeções de futuro, porque a gente não sabe mesmo como vai ser o futuro. Tente viver o dia de hoje.
Não tente ficar pensando daqui 1 mês, 2 dias, 20 dias. Pense agora, no hoje, o que você vai produzir hoje. Sem dúvida, vai te ajudar bastante e vai ser importantíssimo que nós não comecemos a projetar um novo futuro, um outro futuro. Isso cria ainda mais ansiedade. E só mais 2 pensamentos. Seja doce consigo mesmo. Não se faça tanta cobrança. Eu queria falar isso. Eu vou repetir, eu já falei. Já é ótimo. Você faz o que dá para fazer. Você sabe que as situações são diferentes agora. Você não está mais como era. Ninguém mais está como era antes. Todos os dias, lembre-se de dizer para os seus jornalistas, se você é editor, editor-chefe, dizer para eles, olha, jornalistas, eu sou muito grato ou grata a você, o seu trabalho é fundamental, você trabalhando, nós precisamos mudar a maneira de relacionarmos. Vamos sempre lembrar também os nossos colegas, nossos parceiros, todos nós que estamos aí trabalhando juntos, que o nosso trabalho é essencial. Nossas transmissões, nossas capturas são essenciais, não podemos parar. E o último pensamento que eu quero deixar é que não crie, não fique estigmatizado se você achar que precisar de psicoterapia. Vá atrás de um psicólogo. Às vezes, conversas com o psicólogo não significa que você vai ter que entrar e discutir situação conflituosa com a sua mãe, voltar lá para trás dentro do útero. Não, não. Acredite, é importante buscar ajuda psicoterapêutica, porque às vezes conversar, às vezes um amigo, uma família, mas tem que ser alguém que não esteja tão próximo, entende? Uma pessoa com formação que possa te dar um norte. Se você achar que deve, vá atrás disso. Não fique achando que é um estigma ter problemas, mas não é. Busque um profissional. Não tenha timidez nesse sentido. Queria falar isso para vocês. Mas voltando, o que eu queria dizer antes, do ponto de vista das associações de imprensa, eu acho que uma associação, uma organização de imprensa responsável tem que ajudar todos os jornalistas que estão em campo e também do ponto de vista da psicoterapia. Eu acho que uma associação tem que ter psicólogos também à disposição. Eu queria só ter falado isso naquela hora. Mas, basicamente, o meu maior conselho é ame-se, cuide-se. Muito bom, Judith. Obrigado pelo conselho. Essa é algo que a gente tem que avaliar na Abrage, se a gente consegue incorporar um braço psicoterápico para atender os profissionais, porque, de fato, é uma época de estresse sem precedentes. Judith, mais uma pergunta para você, e tem relação com essa questão do estresse, da ansiedade. Muitas vezes a gente vê autoridades governamentais e também jornalistas descrevendo a atual situação como uma guerra. Estamos em guerra contra o vírus. Isso, obviamente, é uma figura de linguagem, não é uma guerra literal, mas isso gera um efeito no público e no jornalista, em termos de ansiedade mesmo, né? Nós estamos no meio de uma guerra, eu preciso cobrir uma guerra. Você que já cobriu guerras de verdade, que paralelo você faz entre a cobertura de um conflito armado e a cobertura de uma crise como a atual? Nossa, essa é uma questão muito importante levantada. O estresse que nós estamos passando agora é equivalente ao estresse em tempo de guerra. Estamos nos preocupando com a nossa saúde, você está vendo a miséria, você está assistindo mortes o tempo todo. A mídia também, a imprensa está sob ataque quando a situação piora. É muito difícil controlar a narrativa. Muitas vezes existe aquela coisa de culpar o mensageiro pela mensagem, quando nós sabemos que o mensageiro não tem culpa. Então, eu acho que isso é uma questão fundamental aí. Vejo ataques verbais, e também vejo uma vitimização das pessoas atacadas, tentando se esquivar da culpa.
Aqui nos Estados Unidos acontece muito isso. As pessoas que agem negativamente ficam se vitimizando, como se fossem vítimas de ataques inoportunos. Muitas falas negativas. É muito parecido com a guerra, porque numa guerra você não sabe o dia que a guerra vai acabar. Nós estamos numa situação igual. Como é que nós resolvemos, não é? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, como a coisa vai se equacionar. Nós não sabemos como vai ser o ano que vem ou daqui 10 anos, ou seja, eu vejo muitos paralelos entre a situação atual e uma guerra efetiva. Bom, 3 coisas que são muito importantes quando nós estamos cobrindo uma guerra. Primeiro de tudo é equipamento, a segunda coisa é a solidariedade, e a terceira coisa é o autocuidado emocional. Então, você cuidou fisicamente de si, do seu corpo, com equipamento, com máscara, com tudo, a sua tática de segurança. Do segundo ponto, a solidariedade, você cuida dos colegas, cuida da sua família, e, em terceiro lugar, a sua saúde emocional. São coisas idênticas em época de guerra. Há sim um paralelo. E a propaganda, claro, não podemos esquecer, essa questão também é muito importante. Perfeito. Uma pergunta para as duas, começando com a Angelina. Nós vimos nos anos recentes a ascensão de figuras públicas, de movimentos políticos, que têm como bandeira o ataque à imprensa, o ataque ao jornalismo e o ataque à ciência. E, de repente, de um dia para o outro, nós estamos em meio a uma crise na qual nós precisamos de informação de qualidade para combater a desinformação nas redes sociais, ou seja, nós precisamos de jornalismo profissional atuante, e nós precisamos de cientistas para nos salvar, basicamente, para produzir uma vacina ou um tratamento que nos tire dessa situação de vulnerabilidade extrema. Você acha, Angelina, que, diante dessa realidade, as pessoas tendem a valorizar mais o jornalismo daqui para frente, num momento em que ele estava tão fragilizado, tanto do ponto de vista da imagem, quanto do ponto de vista econômico, com a crise das empresas de mídia? Sim, o que a gente percebe é que tem uma valorização, sim, do jornalismo, da ciência, e isso é importante. O trabalho do jornalista, quando ele produz um conteúdo de qualidade, ele passa a informar melhor, as pessoas começam a consumir uma informação melhor, ao contrário daquelas redes de WhatsApp que eles recebiam com notícias falsas, né, com boataria. É importante, sim. Eu vejo que essa pandemia veio mostrar como o jornalismo é importante para manter a democracia. É importante um conteúdo de qualidade. E veio mostrar, e eu acho que é um ponto de reflexão para nós, jornalistas, e que eu acho que é uma coisa que teria que se começar a pensar, por que a gente não trabalha mais em conjunto? A solidariedade que a Judith falou, a questão do trabalhar em conjunto, eu acho que é fundamental. Mais do que você ir em busca de um furo, de uma matéria que só você tem, por que você não junta esforços? Por que toda a categoria, os veículos, eles não entendem como é que a gente vai cobrir isso? A gente está numa guerra, sim, como a gente falou. É uma guerra, sim. Como é que a gente vai se organizar para cobrir isso? Né? Juntos, nós somos muito mais fortes. Nós podemos trabalhar em conjunto, nós podemos, em algumas coberturas, a gente fazer um pool, né? E a gente tentar estar em todos os lugares e cobrir o máximo que a gente puder e a gente compartilhar informações. Eu acho que assim a gente vai fazer um jornalismo de uma qualidade muito melhor. É a gente entender que a gente tem que trabalhar em colaboração. Em colaboração os grandes veículos, em colaboração com os da mídia digital, os nativos digitais, em colaboração com os coletivos das periferias que estão produzindo material de qualidade, eles têm que ser usados como parceiros e não só como fonte, como parceiros. Então, se a gente trabalhar em parceria, eu acho que a gente
pode fazer uma cobertura muito melhor e não se deixar levar por cortinas de fumaça, por boatarias que às vezes surgem do próprio governo para tentar deslocar o foco principal que nós estamos. Nós não podemos ficar perdendo tempo, às vezes, com joga-se uma cortina de fumaça e a imprensa vai e embarca. Não pode fazer isso, gente. É uma guerra, sim. Tem a informação, tem a contra-informação, tem a botaria. Então, a gente tem que encarar isso de uma outra forma. O mundo mudou. Nós não podemos estar atrás de um furo isolado. Ui, consegui uma coisa legal. Nós precisamos fazer parceria, porque aí, sim, a gente consegue fazer uma cobertura melhor, mais ampla, e a gente pode, sim, mudar algumas coisas. Essa onda de ódio contra o jornalista e contra o jornalismo, é possível se lutar contra isso? Mas eu acho que é preciso colaboração, parceria. Eu acho que a chave é a questão da solidariedade, não só na solidariedade dos equipamentos, na solidariedade mesmo. Vamos trabalhar junto? Vamos fazer um negócio bacana? Vamos trabalhar de uma forma forte, que a gente possa mudar o que está aí? Eu acho que assim a gente consegue vislumbrar uma mudança. É uma utopia? Acho que não. Eu acho que é possível, sim. Perfeito. Judith, na sua opinião, o jornalismo pode sair dessa crise fortalecido? E pegando um pouco o gancho do que a Angelina comentou, o jornalismo colaborativo pode ganhar espaço e força no futuro? É muito interessante. Quando nós analisamos os relatórios que vêm sendo divulgados nos últimos 10 anos, do ponto da colaboração, dos esforços, você, por exemplo, pode analisar os documentos do Panama Papers, que é um grande consórcio de jornalistas no mundo todo que estão trabalhando juntos. E eles, por exemplo, aquele trabalho do Snowden, na divulgação dos documentos da NSA americana também, você pode olhar isso, da colaboração dos jornalistas. Temos exemplos, sim, bastante icônicos, pelo menos nos Estados Unidos. São investigações importantíssimas que fruto de colaboração de organizações de imprensa. Então, eu acho que absolutamente sim, a colaboração precisa existir. Uma ferramenta muito eficaz contra o nosso inimigo é para as vendas, amplificar a notícia. Quanto mais agências de empresa verídicas, imparciais, estiverem noticiando, melhor será, porque assim nós vamos aprofundar nas discussões e nas investigações. Se você tem 40 pessoas trabalhando numa investigação, você imagina que possam cobrir mais informações muito mais rápido do que se fossem só 2 jornalistas. Então, eu acho que é crucial isso, ampliarmos a nossa rede. Também isso está criando uma questão do ponto de vista psicológico, sozinho sofre muito mais a carga emocional. Se você está compartilhando com outro colega toda essa investigação, e ele com outro, com outro, com outro, você reduz a carga emocional e aumenta a sua produtividade no final das contas. Então, para repetir palavras de Angelina, sim, precisamos de mais colaboração, concordo plenamente, mas colaboração de qualidade, inclusive. E eu quero falar uma coisa que é específica do meu país, dos Estados Unidos, que a nossa mídia ela é muito polarizada, assim como é a população americana. Muitas vezes a população americana só vê as mídias sociais e a imprensa em si dentro do seu próprio quadradinho. E para isso eu não tenho solução. Acho que ninguém tem. Como você vai fazer alguém de direita ler as visões da esquerda e vice-versa? É muito difícil, talvez uma mídia mais imparcial possa deixar um legado transmitindo a mensagem mais neutra. Nós temos que continuar, nós temos que amplificar os fatos, nós temos que ampliar nossa colaboração jornalística, agora mais do que nunca, porque é nossa responsabilidade social, inclusive. O nosso esforço de se apresentar vai, então, do ponto de vista seu, para se cuidar, mas também de cuidar da população como um todo. Perfeito. Nós estamos quase encerrando o nosso tempo
E eu vou pedir para as nossas convidadas para encerrarem a sua participação nesse evento, dando uma palavra, dirigindo-se aos jornalistas que estão começando na profissão nesse momento. É um momento muito difícil para começar a ser jornalista, porque há uma crise de emprego, há uma crise de salário e há uma crise sem precedentes que atinge todos os setores econômicos, mas no caso da indústria, da mídia, esse impacto é muito pesado. Nós todos aqui temos uma carreira de alguns anos e todo mundo já passou por altos e baixos na questão econômica das empresas de jornalismo, e eu acho que a gente precisa dizer para essas pessoas que estão começando que vale a pena, né, que apesar de tudo, é uma profissão fascinante e é uma profissão muito necessária para a preservação de todas as conquistas democráticas que a gente fez nos últimos anos e que estão sob ameaça. Então, por favor, Angelina e Judite, se puderem falar sobre isso, eu agradeço. Bom, eu acho que você já deu a deixa. É a melhor profissão do mundo, Gabriel Garcia Marques tinha toda a razão, tá? É fascinante, sim. Eu sou uma otimista sempre em relação à nossa profissão. Dentro das salas de aula, a gente já estava discutindo, quando começou a sinergia lá atrás, quando começa a questão da crise dos veículos, que o que está em crise são os veículos, não está em crise o jornalismo vai continuar existindo, e sim, é possível se fazer jornalismo de qualidade. A gente está aprendendo na pandemia o surgimento de novas formas de se comunicar. Isso que a gente está fazendo aqui é uma forma nova da gente se comunicar, de fazer, né? Os podcasts, é uma realidade podcast. Você pode fazer as lives de qualidade que estão acontecendo. Existe, sim, mercado de trabalho que a gente vai ter que ir abrindo, não aquele mercado tradicional, como eu falei, com aquelas redações gigantescas. Aquilo dali mudou, gente, não existe mais, como já não vinha existindo. A audiência, hoje em dia, ela é fragmentada, existem nichos de audiência, existem formas de trabalhar, existem produtos que são possíveis serem criados para a gente trabalhar. Eu acho que o grande desafio começa, nós como professores, dentro da sala de aula, né? Como é que a gente tem que mudar também a forma de ensinar, né? Hoje em dia a gente está fazendo aula online, a gente tem que mudar a forma de ensinar e a gente tem que dar esperança, sim, porque eu tenho esperanças no mercado. Não é aquele mercado que a gente conhecia, tá? É um mercado diferente, é um mercado como já vem diferente de algum tempo. E a gente pode trabalhar e ser inserido nesse mercado? Pode, sim. É um desafio diário e a gente tem que abrir esses canais, sim. É uma profissão fascinante, tem que continuar assim. Eu já estou com quase 40 anos de profissão e continuo, e acho fascinante todos os dias. Sem dúvida. Também já estou fazendo isso há 40 anos e eu acho que eu não tenho outra profissão. Jamais. Sem nenhuma dúvida, isso é um momento muito desafiador para ser jornalista. São desafios econômicos, nós recebemos ataques de todas as partes, mas a beleza da nossa profissão é que ela é uma parte importantíssima da sociedade. Ser jornalista não é só vocação. É como ser um médico de emergência, é um bombeiro, é um professor. A sociedade precisa de certas profissões para funcionar enquanto democracia, o mais livremente possível. E isso é realmente um trabalho muito importante. Não paga tão bem quanto já pagou, e agora é bem mais perigoso do que no passado, mas é cada vez importante. Mas eu dou aula na Universidade de Columbia, em Nova York, e o que me traz um pensamento assim, empresa, é que eu tenho alunos que vão se formar semana que vem e eles estão enfrentando aí um grau importante de incerteza, por exemplo, será que eles vão arrumar emprego?
mas eles não perderam energia por isso. Eu vejo dos meus alunos que estão se formando que eles têm cada vez gana, cada vez mais energia, porque eles vão enfrentar uma sociedade diferente da anterior. E eu sou responsável por isso, porque eu digo para eles, não sejam interrompidos pelos desafios. Desafios têm que impulsioná-los para frente. Não temos como nos livrar disso. Isso é dado. Portanto, vamos fazer parte disso. E também é uma profissão muito legal, é muito divertida. Você faz perguntas para as pessoas, você recebe respostas. Um dia você entrevista um cigano, no outro dia você entrevista uma parte da sociedade que você jamais encontraria. Pode escrever sobre qualquer assunto, sobre esporte, sobre pesca, sobre arte, sobre doenças. Claro, todo mundo só fala de doença, mas você pode fazer vídeo, você pode entrar na internet, pode fazer só áudio. Jornalista é tão variado e também ser muito criativo. Você também pode fazer amigos que são sua própria família, como você pode já ter percebido. Existe grande solidariedade. Quando eu vou no Brasil e outros países, sinto uma conexão com jornalistas. É diferente. Todos nós somos uma grande família. E qual outra profissão que é uma grande família? Me diga. Sim, é a melhor. É a melhor profissão. Obrigado, Judith. Bom, nós estamos com o tempo estourando. Eu queria agradecer pelo convite para mediar esse evento, agradecer aos organizadores desse evento, a Abrage e a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Eu queria agradecer a participação do público, perguntas muito interessantes foram enviadas, e, fundamentalmente, eu queria agradecer a participação das nossas convidadas, que tanta luz trouxeram para esse momento, não tanto iluminado quanto a gente gostaria. Eu espero que, em breve, a gente possa superar essa crise e voltar a falar de coisas mais corriqueiras do que uma crise tão grande como a que estamos vivendo. Muito obrigado a todos.